Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Nesta noite nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda de Todos Nós, do escritor Mate Silva, onde ele fala sobre a vibração original ou linha de Iori. Diz assim: vibração ou linha original de Iori. É grande o número de designações populares para esta linha. São Cosme e Damião, linha de Beji, linha de Beijada, linha das crianças, dos candengos, dos curumis, linha do Oriente, inclusive, também. E está apenas em analogia com seu princípio básico nas comparações e concepções. Da sua singela concepções das massas em sua singela ignorância ou na expressão da forma dos espíritos que militam na lei de Umbanda. Essa vibração tem como um nome verdadeiro Iori, que se desdobra da seguinte maneira: Io, que é a potência divina manifestando-se, Deus no ato, no seu verbo, né? O santo sacrifício, o ato de sacrificar-se, né? Iri, que significa reinar, né? E Ori, que é a luz. Então, Iori significa isso, a potência em ação da luz reinante, a potência em ação pelo verbo, que traduz a potência da luz do verbo do reino de Deus. Bonito. O planeta correspondente a Iori é Mercúrio, a cor é vermelha, a vogal o E, a nota musical o Dó, o dia quarta-feira e seu mediador é Ioriel, que significa potência reinante de Deus. Devemos lembrar aos que estranharem esses significados que eles são antiguíssimos, porque se regiu pela supremacia do Y, ou I, ou J, que era considerada por todas as academias da antiguidade como pertencendo a Jesus, verbo criador. Vou ler de novo que é interessante isso, hein? Devemos lembrar aos que estranharem esses significados que eles são antiguíssimos, porque se regiam pela supremacia do Y, ou I ou J, que era considerada por todas as academias da antiguidade como pertencendo a Jesus, o Verbo Criador. Ela compõe a palavra Jesus em todas as línguas básicas da humanidade e o próprio nome de Jeová. Agora, a título de lembrete, vejamos a concepção dos africanos para melhor esclarecimento dos perpicazes. Eles não tinham o termo Ibeji, que significa gêmeos, no sentido da divindade que curava as enfermidades, e sim no da fecundidade, vitalidade geradora. Os deuses dos Nagôs, por exemplo, que presidiam a medicina, eram três. Eram o Agê Xalugá, o Ajá e o Oxambim. A linha de Iori tem seus chefes de legiões, falanges, subfalanges e grupamentos. O nome dos chefes de legiões são os seguintes: Tupanzinho, Ori, Iariri, Doum, Iari, Damião e Cosme. O nome das entidades que são do plano dos guias mais conhecidos são Crispim, Crispiniano, Mariazinha, Zequinha, Chiquinho, Duguinha, Luizinho, Joãozinho, Paulinho. Tem vários e vários guias, né, e protetores de Yuri. Né? Tupanzinho, ele intermedia diretamente para Iori, né? Ele representa a vibração de Iori, não intermedia para ninguém. Mas as entidades que dão o nome de Ori são intermediárias para Iemanjá, as que dão o nome de Yariri para... Aqui ele colocou Iemanjá duas vezes. Colocou Ori para Iemanjá e Ariri para Iemanjá. Vou descobrir, depois eu falo. Doum para Xangô, Yari para Ogum, Damião para Oxóssi e Cosmo para Yorimá. Eu acredito que Ori intermedie para Oxalá, tá? E Ariri para Iemanjá. Nesse ponto é importante a gente lembrar o seguinte, até respondendo a pergunta de várias pessoas, né, que me perguntam isso, pessoas que são leigas, completamente da Umbanda, comentam comigo, olha, mas Cosme e Damião eram médicos na Turquia, né? Como que eles podem se apresentar como crianças traquinas nos terreiros? Bom, é porque os médios não incorporam realmente o que é a entidade, está muito longe de conseguir refletir o que é a entidade. Não só Cosme e Damião eram médicos, então eram adultos, vamos dizer assim, como o resto da falange ali, da legião de Uri, né? Os outros, Yari, Yariri, Tupanzinho, também são seres evoluídos, né? É que ainda está muito longe do médium entender e representar realmente aquilo que é a entidade, né? Então, claro que Cosme e Damião, quando baixam no terreiro, não são crianças, né?
Se Cosme era médico, Damião eram irmãos e médicos, todo mundo sabe, na Igreja Católica cultua Cosme e Damião também, existem igrejas para Cosme e Damião, existe toda a biografia de Cosme e Damião, né? Que aliás não era o nome real deles, Cosme e Damião, era um outro nome, se não me engano, Aractus e Passos, alguma coisa assim. Mas foram pessoas que se formaram em medicina, faziam a medicina não cobrada, né, que era o anárgilo, né, que não cobrava a medicina, né, fazia gratuitamente, né. Então, se eram seres tão evoluídos, adultos, né, como pode se representar, se expressar como crianças no terreiro, fazendo traquinagem, né? É porque, vocês sabem, né? Bom, como se manifestam essas entidades, né? Essas entidades altamente evoluídas externamente pela máquina física, maneiras e vozes infantis, de modo sereno, às vezes apenas um pouco vivas. Então, ó, o que o Mata fala. Essas entidades altamente evoluídas não são crianças desencarnadas, tá, gente? Externo pela máquina física, maneiras e vozes infantis, mas de modo sereno, às vezes apenas um pouco vivas. Então não tem nada de traquinagem, de jogar bolo, de fazer arte, brincadeira besta. Então, assim, são seres super evoluídos, que não precisariam nem ficar agachados no chão, poderiam trabalhar em pé. Aliás, como trabalham, muitos trabalham em pé, tá? Nunca essas ridicularias onde certos cavalos, usando e abusando do chamado dom consciente, expelem seus subconscientes atulhados de superstições e vícios de origem com gritos e representações fúteis. Quer dizer que naquela época também tinha, não é só agora não. Atiram seus fluidos sacudindo ligeiramente os braços e as pernas e tomam rapidamente o aparelho pelo mental. Gostam, quando no plano de protetores, de sentar-se no chão e comer coisas doces, mas sem desmanchos, né? Dão consultas profundas e são os únicos que adiam alguma das provações que ainda temos que passar. Se insistimos nisso, tornamos a lembrar. Isso apenas se estiverem aparelhos de excelentes dons mediúnicos. Tá? Suas preces cantadas falam muito em Papai e Mamãe do Céu e em mantos sagrados. São melodias alegres, mas vezes tristes e outras ritmos acelerados, que é comum ouvirmos. São pontos riscados, são curvos, bastante cruzados pela festa-chave raiz. Meu pai de santo, pai Ovídio, quando fazia a festa de criança no terreiro do seu Pena Azul, dava 200, 300 pessoas, todo mundo levava sacolinha, ele ficava no congá, atrás dele aquele monte de doce, e ele dava um pouquinho de doce para cada. Ninguém saía com a sacolinha vazia, né? E eu lembro que numa dessas giras ele me deu a sacola, eu não queria muito doce, não estava com muita vontade de comer doce, guardei. E na hora de sair, já era de madrugada, eu saí do terreiro, já não tinha quase ninguém na rua, mas tinha um pessoal sentado na calçada com uma aura horrível, uma energia pesada, né? Uma nuvenzinha negra na cabeça de cada um. E antes de eu entrar no carro, eu fui lá e dei os doces, né? Falei, vocês querem um doce aqui e tal? O pessoal pegou. E eu pude observar, de dentro do carro, eu pude observar como mudou a energia desse pessoal. Não sei se é por causa do doce, daquela euforia, mas se é porque é um doce benzido, se era a energia do doce. Eu sei que mudou completamente o campo emocional. Então, muitas vezes o doce mexe muito com o nosso campo emocional, né? Faz com que a gente fique mais feliz mesmo, né? Faz com que a gente fique mais alegre, né? Então, tem uma função o doce aí, né? Mas com certeza não é de saciar a vontade da criança de comer doce, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, tem muito terreiro que já sabe que esses seres não são crianças desencarnadas, né? Então, devagarzinho a gente chega lá, né? Vamos fazer estudar com vocês. Saravá.